nós trouxemos esse tema sobre relacionamentos familiares, porque às vezes nós pensamos que nossa família é apenas eu, meu marido e meus filhos. Família linda, agradeço a Deus por elas, por todos eles, mas eu tenho um cunhado folgado, eu tenho uma sogra, eu tenho um sogro, eu tenho meu pai e minha mãe, eu tenho meus irmãos, e tudo isso é tão difícil de lidar. Há sempre muita dificuldade. Os problemas de relacionamento com os integrantes de uma família costumam se concentrar em questões relacionadas a controle, quem é que manda, interferências, gente querendo mandar na sua casa, inconveniência de visitas ou de presentes ou de desmandar uma ordem que você deu para o seu filho, um conflito de valores. Cada família é diferente, cada família tem tradições diferentes. E é inevitável que quando um jovem, um rapaz, uma moça se casam, vão encontrar conflitos. O propósito dessa palestra hoje aqui é trazer algumas ideias práticas para vocês, para poderem enfrentar essas lutas e construir relacionamentos mais saudáveis na sua grande família. Quando as pessoas se casam e se unem uma à outra, mas também, não só uma à outra, mas também se unem à família do outro. Se você tinha pai, mãe, irmãos e irmã, agora você tem sogro, sogra, cunhado, cunhada, sobrinhos, e a sua família ficou enorme. Cada um carrega uma história diferente. Cada um carrega valores, tradições, jeito de viver. Se formos capazes de promover alguns ajustes neste relacionamento, nós vamos ser muito mais felizes. Por isso, não só agradecer a Deus pela nossa família menor, mas nós precisamos investir na nossa família maior, porque um dia seu filho vai casar e vai embora, sua filha vai casar e vai embora, e nós precisamos não só aprender a liberar cada um deles para sair, mas nós também precisamos aprender a nos relacionar hoje para poder ensinar para eles também como eles podem se relacionar. Há duas coisas quando os jovens se casam, e eu gostaria que você soubesse que muito do que eu estou falando aqui é tirado de um livro. Eu sempre gosto de falar isso para vocês. Na última vez falamos sobre Eu Não Sou a Mulher Maravilha, mas Deus Me Fez Maravilhosa. É um livro. E hoje algumas ideias eu estou tirando desse livro, Como Lidar com a Sogra. Esse livro não trata somente do relacionamento com a sogra, mas trata também sobre as interferências de cunhados, de tios, de irmãos, dos pais, e como lidar, como negociar, como trabalhar isso tudo. O padrão divino para o homem e para a mulher quando eles se casam é que os dois devem unir-se e deixar os pais. Nós precisamos romper com os nossos pais emocionalmente e criarmos um novo lar. Isso se chama corte das amarras psicológicas. Nós vamos sair de casa e vamos nos unir. Lá em Gênesis fala assim: por isso o homem deixa o pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Então, eles vão sair. Mas isso não quer dizer que você vai tratar seu pai ou sua mãe de uma forma rude, de uma forma dura, mas significa que você... Ai, que bom, eu larguei um copo ali de água, obrigada, viu? Mas significa que você vai começar uma vida nova.
E não mais seu marido vai estar do lado da mãe, como ele sempre esteve, mas agora ele vai estar ao lado da sua esposa. Vocês agora são um novo time. E os pais precisam também aprender a liberar os filhos. Precisa aprender a dar liberdade para os filhos crescerem. Nós, o tempo todo, tudo que fazemos com os nossos bebês é ensinar a eles serem independentes. Nós ensinamos eles a escovarem o dente, a amarrar o sapato, a se vestir sozinhos, a tomar banho, não é assim? A comer sozinhos. Tudo que nós fazemos é para transformar os nossos filhos em pessoas independentes. E quando eles se casam, nós queremos continuar cuidando deles. Quando chega o momento deles realmente serem independentes, nós queremos controlar isso. E nós precisamos ter cuidado com isso. Mas deixar pai e mãe não significa deixar de se dedicar a eles, de cuidar deles, de telefonar. Quando você simplesmente some e não telefona e não dá atenção, você está dizendo para eles: não me importo mais com vocês. Mas quando você manda um recado, manda um WhatsApp, manda um telefonema, você está dizendo: vocês ainda fazem parte da minha vida, eu ainda amo vocês. Então, são pequenas coisas que nós precisamos aprender. Honrar pai e mãe é algo para toda a vida. Honrar significa respeitar, cuidar, tratar deles com gentileza, dar atenção, pequenos atos de amor. E nós temos vários textos na palavra de Deus que nos diz o quanto nós devemos cuidar daqueles que são da nossa família. E várias vezes Paulo fala, principalmente os da sua casa, você precisa cuidar dele. Quando nós éramos jovens, nossos pais cuidavam das nossas necessidades físicas e emocionais, das nossas necessidades materiais. Mas quando nós crescemos, nos tornamos pessoas maduras, nós precisamos cuidar dos nossos pais. Nós precisamos honrá-los, nós precisamos cuidar das necessidades deles. Nós precisamos cuidar da sua saúde. Nós precisamos cuidar se a aposentadoria deles está sendo suficiente. Essa é uma forma de honrar os nossos pais. Há algum tempo atrás eu fiz um curso sobre abençoando gerações. E ali nós aprendemos muito sobre a importância de nós honrarmos aquelas pessoas que nos cercam, honrarmos os nossos pais. E eu nunca me esqueço, no Natal de 2015, meu marido quis honrar a minha sogra. E cada um deles, dos filhos, inclusive tem um que mora fora do país, todos eles escreveram uma bênção, uma honra para minha sogra. E naquele dia, cada um leu aquele texto para minha sogra, dizendo o quanto ela tinha sido importante, o quanto ela tinha inspirado eles na fé, o quanto a vida de oração dela tinha influenciado a vida deles, o quanto que eles gostavam da comida dela, como ela era uma mãe presente, como ela era uma mãe que cuidava daquela casa. E eles, cada um deles, agradeciam a sua mãe, o cuidado que ela tinha tido com eles. Eles honraram ela. Muitas vezes nós precisamos fazer isso com os nossos pais. Os nossos pais ainda estão vivos, precisamos honrá-los, agradecer. Um dia desses, meu pai começou a falar, meu pai vai fazer 91 anos a semana que vem, e ele então começou a falar sobre morte, como é que vai ser, como é que não vai ser. Eu brinquei com ele, falei: tá com medo de morrer, pai? E a gente riu ali, aí eu escrevi para o meu irmão, e aí meu irmão imediatamente mandou para o meu pai algo que ele já tinha escrito há algum tempo.
E esse texto dizia: Pai, eu lembro, a primeira lembrança que eu tenho do Senhor, quando eu tinha 4 anos de idade, voltando da igreja, chovendo, e o Senhor me carregava no colo. Pai, eu lembro de uma coleção de livros de poesia que o Senhor comprou quando eu era pequeno, e eu adorava aqueles livros. Pai, eu aprendi com você a ler biografias, e até hoje eu adoro ler biografias. E ele mandou um texto imenso para o meu pai, falando das coisas importantes que meu pai tinha feito na vida dele. Nossos relacionamentos precisam ser valorizados. Nós, às vezes, como mulheres, nos concentramos tanto nos nossos filhos, que esquecemos de abençoar a nossa família maior, de honrar a nossa família maior. Algumas coisas nós precisamos aprender também. Quando os nossos filhos se casam, já não precisamos mais interferir na vida deles. E se um dia você quiser dar uma opinião sobre algum assunto, você pergunte a ele: olha, eu gostaria de dar uma sugestão, você me permite? Só que nós já chegamos dando, né, chutando o pau da barraca e dando ordens para eles. Mas nós podemos ser mais gentis. A vida é curta demais para ser vivida à base de relacionamentos problemáticos. A vida passa muito rápido, gente. A vida voa. E o nosso desejo é que hoje aqui nós possamos ser despertadas para cuidar da nossa grande família, para conviver com as diferenças, para ouvir as histórias. E uma das primeiras dicas que o livro nos dá é: ouça antes de falar. Há um texto em Tiago que fala assim: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Nós precisamos ouvir mais. Às vezes nós criticamos, às vezes nós julgamos as pessoas, os nossos parentes, mas a gente não sabe da história. Nós precisamos fazer perguntas, nós precisamos perguntar quão importante é aquela determinada coisa para eles, como eles viviam na infância, como eles cresceram, quais as experiências que passaram. Nós precisamos aprender a ouvir. Quando você estiver com uma pessoa que você tem mais dificuldade na família, sente com ela, converse, pergunte. Eu nunca esqueço, uma vez no hospital, minha sogra foi colocar um marca-passo, e minha sogra é desse tamanhinho, mas ela tem um temperamento tão forte, parece que ela é desse tamanho. E ali no hospital eu fui cuidar dela. E eu comecei a perguntar da infância, como foi. Uma mulher que nasceu na roça, que ia para a plantação todos os dias, cuidar. Se casou aos 18 anos. Com 19 anos já teve seu primeiro filho. Um médico bêbado fez o seu parto. Ela ficou bem machucada. Ela precisou, depois de 1 ano, juntar dinheiro. Ela conseguiu, então, fazer uma cirurgia reparadora. Logo em seguida, descobriu que estava grávida novamente. Então, aquilo tudo que eu ouvi ali, aquilo me deu uma compaixão, um amor, que apagou todas as rabugices dela. Nós precisamos ouvir as histórias. As pessoas não são o que são para nos magoar. As pessoas tiveram experiência de vida. E nós precisamos ouvir antes de falar. Ouça a história, ouça o que ela tem a dizer, ouça qual é a maneira dela pensar. Por que valoriza tanto uma coisa que para você não tem tanto valor? E por que não valoriza as coisas que você tem valor? Eu nunca esqueço que uma vez eu cheguei na casa dela, minha mãe é pernambucana,
E às vezes o pernambucano faz feijão e põe abóbora, chuchu, quiabo. E a coisa que eu mais gostava era feijão, amassar o chuchu e a abóbora. Quando eu falei isso para minha sogra falou assim: o quê? Aquela abóbora de porco? Porque na roça ela só usava aquela abóbora para dar para porco. Ela não estava me confrontando, ela não queria me magoar, mas era a experiência de vida dela. Às vezes nós guardamos palavras que não foram ditas para nos magoar, mas nós tomamos para nós aquela palavra e ficamos com aquilo doendo no nosso coração. Nós precisamos estar prontos para ouvir. Nós precisamos estar prontos para entender como a pessoa é, por que ela é daquele jeito. E depois que ela falar, você ouvir e você mostrar para ela consideração. Puxa vida, eu não sabia da sua história. Esse livro conta uma história de uma moça que foi criada na igreja, seus pais eram missionários, sempre todo o dinheiro, toda a oferta que eles davam era para missões. Eles viviam uma vida muito simples e ela se casou com um rapaz que tinha muito dinheiro. E a sua sogra todo mês ia visitá-la para sair com ela e comprava vestidos caríssimos para ela. E essa moça procurou um conselheiro e ela falou: olha, eu não sei o que fazer, isso tem me ofendido, porque a minha criação é outra, eu não quero mais vestido, meu armário está cheio de vestido, como que eu posso mudar isso? E ela foi aconselhada: olha, você saia a próxima vez com a sua sogra e pergunte para ela por que ela gosta tanto de te dar vestidos. E aí ela falou: porque quando eu casei, eu não tinha dinheiro para comprar roupa. E sempre que eu queria ir numa festa, eu não tinha uma roupa bonita. E hoje eu tenho dinheiro e eu quero que você nunca passe por essa necessidade. E ela ouviu toda aquela história, ela agradeceu a sua sogra. Ela falou: puxa, eu agora posso dizer que a conheço melhor. E aí, sabe o que ela fez? No próximo encontro, ela procurou alguns eventos que estavam tendo na cidade, e quando a sogra ligou, falou: olha, amanhã eu vou passar aí para a gente sair e fazer um shoppingzinho. Aí ela falou assim: olha, está tendo uma exposição no museu, no centro da cidade, e eu gostaria que amanhã a gente almoçasse e fosse lá. Você se importa se a gente passar lá antes das compras? Aí a sogra falou assim: não, a gente pode ir, mas depois a gente vai fazer as compras. Ela falou: se der tempo a gente vai. No outro mês, sabe o que ela fez? Ela falou assim: olha, esse mês, o que a senhora acha de nós comprarmos roupas para a filha daquele casal? Eles acabaram de adotar aquela menina e ela está precisando de roupa. Se ela tivesse dito para sua sogra: pare de me dar vestido, isso é um absurdo, você está enchendo meu guarda-roupa, eu não quero mais, talvez ela criasse um problema grande. Mas ela foi paciente, amorosa, ouviu as histórias, e a sogra saiu dizendo para todo mundo que ela era a melhor amiga dela. Ouça antes, mostre apreço, mostre consideração. A maioria de nós não foi treinado para ouvir, mas quando ouvimos a história de um parente, passamos a vê-lo com outros olhos. Seu objetivo é conhecê-los melhor. Pergunte e ouça, tente compreender. Não faça seu ponto de vista prevalecer. Mas quando você estiver ouvindo, é como se você tivesse grandes orelhas de elefante para ouvir toda aquela história. Seja paciente e ouça. Aprenda a arte do respeito. É muito interessante porque lá em Romanos fala assim: preferi-vos em honra uns aos outros.
Em outro lugar fala, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Nós precisamos aprender a respeitar. Respeito pelas tradições e datas especiais. Talvez a família do seu cônjuge não comemorasse Natal. Ou toda vez que chega Natal é a maior briga. Mas nós precisamos entender como eles trabalham isso. Quais são as datas especiais para eles? Quais são as tradições familiares deles? Para podermos achar um ponto em comum. Cada família traz um histórico de celebrações, de datas especiais. E para muitos casais, um dos primeiros conflitos é quando chega a data de Natal. E aí a gente tem que decidir para onde vai. Nós precisamos aprender a conversar, talvez dia 24 na casa um, dia 25 na casa do outro. Se mora muito longe, um ano na casa de um, outro ano na casa do outro. Mas nós precisamos respeitar essas datas, porque é importante para eles. Precisamos respeitar diferenças religiosas. Muitas vezes, porque a família do cônjuge tem uma outra religião, nós não queremos nem nos aproximar. Nós esquecemos que é uma pessoa, um indivíduo, que tem história para contar, que tem conselhos de sabedoria para te dar. Nós precisamos aprender a respeitar essas diferenças religiosas. Às vezes nos afastamos e deixamos de conviver, e talvez a única face de Cristo que essas pessoas verão será a sua. A única face de Cristo que elas verão será a sua. Mas se você não quiser esse convívio, como será isso? Precisamos respeitar essas diferenças. Precisamos respeitar privacidade. Mães que os filhos casaram, cuidado, não apareçam de surpresa. Liguem antes. Você que é jovem e acabou de casar, seja criativa. Ligue para sua mãe ou ligue para sua sogra e marque o dia de vir. Olha, quinta-feira à noite a gente quer fazer uma noite aqui do vovô e da vovó. E nós gostaríamos que você viesse. Mas se você ficar muito tempo sem marcar, eles vão aparecer de surpresa. Não é? Então precisamos aprender. Mães, se você tem a chave da casa dos seus filhos, cuidado, dê ao seu filho e à sua filha independência, trate-os como adultos. Eles não são mais crianças, eles são como um adulto, como uma pessoa normal com quem você vai se relacionar. Então, respeite a privacidade. Em Provérbios fala assim, não seja frequente na casa do seu irmão, para que ele não venha a se enfadar de ti. Meus pais mudaram recentemente para cá, para Vinhedo. Todo dia eu vou lá. Tem dia que minha mãe vira para mim e fala assim, amanhã você não precisa vir não. Eu acho que ela já está ficando cheia de mim. Mas precisamos tomar cuidado. Respeito pela ideia dos outros. Às vezes nós olhamos para aquele cunhado e olhamos para aquela cunhada e falamos assim, mas ela só tem ideia de jirico. Queridos, a pessoa madura que está sempre buscando sabedoria, ela vai encontrar, mesmo que seja na palavra daquela cunhada louca ou de sua sogra. A mulher madura que está buscando sabedoria na sua vida, ela vai encontrar até na palavra da sua sogra. Ouça as ideias. Ouça como eles resolviam conflitos. Ouça. Depois você e seu marido vão tomar a decisão. Mas ouçam as ideias.
Às vezes nós olhamos para uma pessoa muito simples e pensamos assim: o que será que ela tem para me ensinar? Gente, nós aprendemos tanto com as outras pessoas. Nós precisamos ter ouvidos bem abertos, ouvidos de elefante, para ouvir e aprender com a experiência das pessoas. Respeito pela peculiaridade de pais e parentes. Às vezes você acha que o marido da sua irmã é muito grosso, que trata ela muito mal. Aí você fala com ela, ela fala: mas ele lava a louça, ele é carinhoso comigo, ele, quando estou só eu e ele me trata como uma rainha. Então, gente, tem coisas que nós não devemos nos meter. Aceite o jeito das pessoas serem. Não deixe que a maneira das pessoas serem te irrite. Não permita que você venha a criar um mal-estar em família porque você não concorda com o jeito da pessoa ser. Uma das coisas que lá em casa eu resolvi, a família do meu marido quase não comemorava Natal, não comemorava festas, nem aniversário, né? E eu gostava muito de festa. Então, quando eu casei, esperei um pouco, não tinha aquilo, tal, eu resolvi começar a fazer minha festa de Natal. Só que meu marido vem de uma família de pastores, o único que não é pastor é meu marido. Então, cada um tinha sua igreja, cada um ia para o seu lugar, dia de Natal ninguém podia se encontrar. Eu comecei a fazer o Natal um sábado antes. Eu sugeri para eles, convidei todo mundo, fiz a festa de Natal, fiz amigo secreto, fizemos um cultinho juntos, todos compartilharam como foi o ano, cantávamos, orávamos uns pelos outros, todo mundo saía feliz. Todo ano eu fazia isso. O sábado antes do Natal, eu fazia o Natal com toda a família. Foi uma solução que eu achei para poder ter o Natal com a família. Precisamos ser maleáveis, né? Tem uma outra experiência. Uma vez eu fiz o Natal em casa e uma cunhada minha chegou. Eu pus a mesa bonita, os talheres, o guardanapo colorido, estampadinho, os enfeites de Natal, tal. E uma cunhada minha, eles são missionários em Portugal, estavam no Brasil há algum tempinho. E aí ela me chegou em casa com uma sacola, com a louça e os talheres. Quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, que será? E a minha mesa estava posta. Aí, sabe o que é que eu fiz? Eu montei uma mesinha ao lado. Pus a louça dela lá, os talheres dela. Eram pratos de barro, todos desenhados. Ela tinha trazido uma bacalhoada. Em Portugal, quando você come o bacalhau, depois você tira aquele prato. Você precisa de outro prato para comer. E ela trouxe os pratos para comer o bacalhau. Precisamos respeitar as peculiaridades, as diferenças dos nossos parentes. Precisamos escolher as nossas brigas. Precisamos entender para que possamos conviver. No Casados para Sempre, a gente fala muito: o seu cônjuge não é o seu inimigo. E hoje eu preciso dizer para você: o seu parente não é o seu inimigo. Viu? Ele não está fazendo o que ele está fazendo, ou ela está fazendo, para te magoar. Não, é o jeito dele. É o jeito dela. É o que a vida fez ela ser. E nós precisamos respeitar isso. A outra coisa, fale por você. Uma das coisas mais importantes, quando você for dialogar com alguém da família que está havendo algum problema, não fale: você me magoou. Diga: eu estou magoada. Porque quando você disser você
Você já apontou o dedo, você já acusou, e aquela pessoa vai ficar magoada com você. Mas você use a primeira pessoa. Eu estou magoada porque eu aprendi diferente, eu esperava um momento diferente, um jeito diferente de fazer as coisas. Então, eu gostaria de conversar com você sobre isso, para ver como nós poderíamos arrumar. Quando nós chegamos dizendo você, nós estamos acusando. E nós precisamos aprender a falar por nós mesmos. Procure negociar. Muitas vezes nós vamos precisar aprender a negociar. Peça a Deus para te ajudar a aprender a arte da negociação, a conversar, a falar a verdade, a criar algo diferente. Ele conta uma história de uma avó. A criança chegou para a mamãe e falou assim: mãe, vamos na casa da vovó? Aí a mãe falou assim: olha, nós não vamos porque a vovó está muito brava com você, a vovó não quer que a gente vá lá porque você riscou todo o papel de parede da vovó. Aquela mãe poderia ter ficado com muita raiva daquela avó e poderia nunca mais querer ir lá. Mas sabe o que ela fez? Ela ligou para aquela vovó e falou assim: olha, eu sinto muito que o meu menino tenha feito isso, e se eu pudesse pagar o papel de parede para você, eu pagaria, mas não estou em condições. Mas eu queria sugerir uma coisa: as crianças estão com muita saudade, a gente podia se encontrar no parque amanhã? Nós precisamos ser criativas, resolver. Às vezes nós não resolvemos os nossos problemas, não somos criativas, não damos soluções, ideias, maneiras para que as coisas possam mudar. Procure negociar, dê novas ideias. Peça a Deus para aprender a fazer isso, faça propostas novas, seja receptivo ao diferente, tente encontrar uma solução em que todos possam ganhar. A outra coisa, peça, não exija. Nunca devemos achar que eles são capazes de adivinhar o que se passa na nossa mente. Às vezes a gente acha que a nossa sogra sabe o que se passa na nossa mente, mas ela não sabe. Ela não tem como saber. E a nossa sogra também não sabe o que se passa na nossa mente. Então, no nosso convívio com qualquer pessoa, nós precisamos tratar com gentileza, porque nós não sabemos o que está na mente de cada um. Lá em Coríntios diz assim, que o amor não busca seu próprio interesse. Nós precisamos ser gentis, conversarmos, para que a gente não obstrua, para que a gente não impeça o bom relacionamento. O parente sábio não fica aborrecido quando um pedido em particular é negado, mas sabe agradecer quando a petição é atendida e recebe uma proposta alternativa. Precisamos pedir, falar com educação, com voz baixa, com doçura, com consideração, para podermos conquistar. Conceda o dom da liberdade aos seus filhos, aos parentes, aos amigos. Dê liberdade para que as pessoas sejam como elas são. Dê liberdade para que as pessoas pensem diferente de você. Dê liberdade para que a grande família tenham ideias diferentes, momentos diferentes, para que nós possamos crescer com isso. A diferença faz com que nós possamos crescer.
Conceder o dom da liberdade às pessoas é a escolha mais importante que você pode fazer. Esses são alguns conselhos práticos. Quando meus filhos eram pequenininhos, eu fui visitar um cunhado meu em Portugal. Eu comprei uma passagem de 45 dias e falei para eles que eu estava indo. Fiz errado. Quando cheguei lá, eles tinham um ônibus de 2 andares, que eles fizeram um trailer, então em cima tinha 3 dormitórios, sala, cozinha e banheiro, e no andar de baixo ficou um salão para eles passarem filmes. Então, quando eles saíam nas viagens missionárias, eles passavam filme embaixo e em cima eles moravam. E um certo dia, chego eu lá e eles me colocaram neste ônibus com meus 2 filhos. Meu marido iria 15 dias depois. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Lá fora estava 0 graus. Dentro do ônibus não tinha aquecimento. Eu dormia, a caixa d'água do ônibus era debaixo do colchão da cama de casal. E eu dormia agarrada com meus 2 filhos. O meu pequeno fazia xixi na cama. E eu lavava a roupinha dele na água fria. Durante um bom tempo eu fiquei com esse ranço no meu coração. Porque eu não entendia. Falei, mas por que eu não pude ficar lá dentro? Nem que eu dormisse na sala. Mas eles me colocaram no ônibus. De manhã cedo, meu cunhado ia comprar pão e ele abria a janelinha do motorista e punha o pão na cadeira. E eu pensava assim, eles não querem que eu tome café com eles. Algum tempo depois, conversando, eu descobri que para eles, o melhor lugar que eles tinham para me hospedar era o ônibus. Que para eles aquilo era o máximo. Você vê como são as coisas. Aquele pão que ele punha para mim era para que eu não precisasse acordar cedo, para que eu não fosse perturbada e pudesse dormir até mais tarde com meus filhos. Às vezes nós carregamos mágoas porque não entendemos as intenções dos outros. Às vezes aquele parente, aquela pessoa está fazendo a coisa para você como se fosse a coisa mais importante para ela. Ela acha que aquilo é a pedra preciosa que ela pode te dar. E você às vezes recebe aquilo como se fosse um monte de estrume. Precisamos aprender. Mas a coisa mais importante disso tudo, depois de tantas coisas práticas, eu quero dizer para você que acima de tudo tem que estar o amor. A palavra de Deus diz o seguinte: aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Deus aceitou você na família dele. Deus te adotou, Ele te amou, Ele te buscou, Ele se revelou a você. E Ele quer da mesma forma que você aceite as pessoas, que você ame as pessoas, que você se doe às pessoas, que você as receba como Ele te recebeu. Esse é o desejo dele para a sua vida. Acima de tudo é o amor. Nós temos um relacionamento vertical com Deus, mas nós temos um relacionamento horizontal com as pessoas. Nós recebemos do amor de Deus para repartir com as pessoas. Quando o amor de Deus vem sobre as nossas vidas, o amor sobrenatural, o amor todo-poderoso, o amor que vem para transformar e nos preencher,
Nós não conseguimos ficar com este amor só para nós. Nós queremos repartir este amor. Nós queremos levar este amor. Nós queremos abençoar as pessoas com este amor. Independente se é alguém da família, se é um amigo, se é uma sogra, um sogro, uma mãe, um pai, um cunhado mala. Deus quer que você ame. Mas nós vivemos dias de muita correria, nós não temos tempo para desenvolvermos amizades íntimas, amizades próximas, nós não temos tempo para investir na vida das pessoas. Nós não temos tempo como antigamente de fazer um bolo e levar na casa de alguém, ou irmos levar uma sopa quando alguém está enfermo. E nós cada dia nos fechamos mais, cada dia nos escondemos mais. A Madre Teresa de Calcutá certa vez disse o seguinte: a solidão é a maior pobreza. E nós estamos vendo nos nossos dias uma pobreza relacional. Nós estamos vendo pessoas se fechando e vivendo sozinhas na sua família pequena. Não ensinam seus filhos a amar os tios, não ensinam os filhos a se relacionar, não ensinam os filhos a respeitar os mais velhos. Nós estamos ficando pobres de relacionamento. Nós precisamos aprender a amar. E se você tem essa dificuldade, eu quero te dizer que Deus quer derramar amor no seu coração, porque Ele te amou tanto. Ele te amou antes de você querer saber dele. Ele te amou quando você ainda não tinha nem nascido. Ele te amou quando Ele te viu no ventre da sua mãe. Ele te amou do jeito que você é. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus morreu por você quando você ainda era pecador. Esse amor imenso, esse amor incondicional, esse amor que não olha para os nossos defeitos, esse amor que nos aceita novamente a cada dia, nos dando uma nova chance. Esse amor está disponível para você. Esse amor está disponível. E se você quiser hoje, você pode falar: Deus, eu quero conhecer esse amor, eu quero que esse amor seja derramado na minha vida. Os meus relacionamentos estão tão quebrados. Eu trago tanta mágoa. Eu trago tanta tristeza. Eu fui rejeitada naquela família. Eu fui tratada mal, eu não fui aceita, eu fui injustiçada. Deus quer derramar esse amor no seu coração. E esse amor dele é ilimitado. Ele tem esse amor para todo mundo. Ele tem esse amor para você, para cada um de nós. E a palavra diz que é o Espírito Santo de Deus que derrama esse amor nos nossos corações. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós sozinhas não temos capacidade de nos relacionar, porque é um pecador se relacionando com outro pecador. É por isso que dá choque. É por isso que traz dificuldade. É por isso que traz conflito. Nós precisamos desse amor de Deus. E nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Relacionamentos não são para pessoas medrosas. Se você for uma pessoa medrosa, você não vai enfrentar um relacionamento. Se você for uma pessoa medrosa, você não vai saber lidar e você vai se esconder e vai achar que sempre a culpa é sua, que você é errada, que você não sabe se relacionar, que você não consegue, que você é o patinho feio. Relacionamentos são para pessoas corajosas, pessoas valentes, pessoas ousadas, pessoas que querem levar o amor de Cristo para aqueles que estão precisando. Nós precisamos deixar que Deus derrame esse amor. Precisamos sentir
toda a plenitude do amor de Deus nos nossos corações. Ame como Cristo amou. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, ele disse: primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo. Um tempo depois, Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: olha, novo mandamento eu quero dar para vocês. Que vocês amem uns aos outros como eu amei. Como que Jesus amou? Jesus amou se dando, se doando, se sacrificando. Ele se deu como presente. Ele quer que nós amemos como Ele nos amou. E o texto segue e fala assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. As pessoas saberão que você é uma seguidora de Deus, que você segue os passos de Jesus, conforme a maneira que você ama os outros. As pessoas saberão que você teme a Deus, que você crê em Deus, se elas verem amor na sua vida. Amem uns aos outros como Jesus amou. O livro de Coríntios diz o seguinte: o amor é bondoso e paciente. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. O amor não tem a mente soberba. O amor não se impõe sobre os outros. Não age na base do eu primeiro. Não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam. O amor tem prazer no desabrochar da verdade. O amor tolera qualquer coisa. O amor confia sempre em Deus. O amor sempre procura o melhor. O amor nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor é bondoso, o amor é fiel, o amor deseja o melhor para os outros. Um texto de... deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Há um outro texto que eu quero ler para vocês aqui, e diz assim: amem de verdade, não de maneira fingida. Sabe que as pessoas percebem quando nós estamos fingindo, quando nós estamos bajulando, quando nós não estamos amando de verdade. Amar não é só um sentimento. Amar são ações de amor, são atitudes de amor. É a maneira como você demonstra para aquela pessoa o quanto você a ama. São pequenos gestos. Há pessoas que só sabem fazer os pequenos gestos, mas são incapazes de dar uma palavra amorosa. Há outras que vivem falando que amam, mas são incapazes de terem um gesto amoroso. Nós precisamos fazer as duas coisas. Precisamos verbalizar o nosso amor, mas precisamos mostrar em atitudes, em ações, o quanto nós amamos. E o texto diz: amem de verdade, não de maneira fingida, evitem o mal ao máximo, apeguem-se ao bem como puderem, sejam bons amigos que amam profundamente, não procurem estar em evidência, não se deixem esgotar, mantenham-se animados e dispostos. Sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor.
Ajudem os cristãos necessitados e pratiquem a hospitalidade. Abençoem os inimigos. Não haja maldição em suas palavras. Riam quando seus amigos estiverem alegres. Chore quando eles estiverem chorando. Ajudem-se uns aos outros. Não sejam arrogantes. Façam amigos entre as pessoas mais simples. Não se julguem importantes. As Escrituras recomendam que, se você vir o seu inimigo com fome, ofereça-lhe um bom almoço. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Sua bondade irá surpreendê-lo. Não permita que o mal vença em sua vida, mas vença o mal com a prática do bem. Ame, acima de tudo, ame o seu irmão. E a última coisa que eu quero falar para você é que você precisa perdoar. Sabe que as mágoas que nós carregamos é como se fosse uma âncora jogada no mar que nos puxa para cada dia mais fundo, que nos impede de prosperarmos, de nos desenvolvermos, impede o nosso relacionamento com Deus. E Deus não pode derramar sobre a sua vida todas as bênçãos que Ele tem reservado para você. Se há relacionamentos quebrados na sua vida, se há relacionamentos difíceis, se você carrega no seu coração um peso, uma dor, eu quero dizer para você que você precisa perdoar. Primeiro, porque é um ensino de Jesus para a sua vida, que nós devemos perdoar porque Ele nos perdoa. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, fala: perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Você pode falar isso? Você pode pedir para Deus te perdoar porque você tem perdoado? Perdoar não significa esquecer, somente Deus faz isso. A palavra diz que Ele joga os nossos pecados lá no fundo do mar e deles não se lembra mais. Nós não temos essa capacidade de esquecer. Mas nós podemos dar um primeiro passo e dizer: Senhor, eu sozinha não posso. Eu preciso do Teu poder. Eu quero perdoar, porque eu sei que esta é a Tua vontade para a minha vida. E eu sei que isso vai me fazer bem. Nós sabemos que a falta de perdão traz para a nossa vida amargura, traz para a nossa vida angústia, depressão, hipertensão, traz até dor nos ossos, como o salmista falava. E o Senhor quer te libertar, o Senhor quer curar a sua vida. Ele quer te renovar, Ele quer renovar os seus relacionamentos, Ele quer renovar a sua vida. E eu quero dizer para você hoje, se o seu coração está pesado, se depois de tudo isso que falamos, você lembrou de um relacionamento que está ruim, que está difícil, eu queria que você agora baixasse sua cabeça e falasse com Deus. Dissesse para Ele aquilo que dói no seu coração, aquilo que está fundo no seu coração, aquilo que parece que te segura e te prende, que traz uma tristeza. Peça para Deus te ajudar. Diga a Ele que você sozinha não pode, que você precisa do poder dEle para perdoar. E sabe, quando nós damos o primeiro passo, Deus aos poucos vai promovendo isso no nosso coração. E um dia, de repente, você vai olhar para trás e aquilo já não dói tanto, já não pesa tanto. Peça ao Senhor que te ajude.
Às vezes você precisa perdoar alguém, ou talvez você precise pedir perdão para alguém. Não fique carregando esse peso. Fale com Deus também. Senhor, eu pisei na bola com aquela pessoa. Eu tratei mal. Eu não fui fiel. Eu não fui bondosa. Eu fui fofoqueira. Eu tentei juntar mais gente comigo, contando para todo mundo o que aconteceu, para ver se eu ganhava mais gente para ficar com raiva daquela pessoa. Às vezes nós fazemos isso. Peça para Deus te mostrar como agir. Peça para Deus. Senhor amado, nós queremos entregar a nossa vida relacional nas Tuas mãos, Senhor. Não é fácil lidar com as pessoas, Pai, mas nós precisamos do Senhor e declaramos isso aqui, que queremos ter uma vida plena como o Senhor Jesus prometeu para nós, que nós teríamos vida abundante quando conhecêssemos a Tua verdade, porque a Tua verdade nos libertaria. Eu quero te pedir que o Senhor traga libertação para essas mulheres, Senhor. Libertação de dores do passado, libertação de relacionamentos que já não tem mais como reatar, de relacionamentos que foram difíceis, que magoaram, que marcaram, de palavras mentirosas ditas a nosso respeito. Senhor, há tantas coisas que acontecem nos relacionamentos e nós queremos te pedir em nome de Jesus, que o Senhor agora revele em cada coração aquilo que precisa ser feito, pedir perdão ou liberar perdão, amar mais e deixar que o teu amor flua no coração e repartir este amor com todos os nossos familiares, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, passeia no nosso meio, nos visita esta noite. Que nenhuma de nós aqui possa reter esse perdão, Senhor. Que nenhuma de nós endureça o coração, mas que nós possamos nos render à Tua vontade para consertar os nossos relacionamentos e desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre nós. Abençoa cada mulher, cada lar, cada dificuldade, cada filho, cada mãe. Em nome de Jesus, abençoa os casamentos destas mulheres, Senhor. Em nome de Jesus, renova o amor, renova a cumplicidade, a intimidade, Senhor. Ajuda-nos a sermos mulheres sábias para orientarmos os nossos filhos, para abençoarmos os nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiras seguidoras de Jesus, amando, nos doando, considerando os outros superiores a nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a termos sempre uma palavra de encorajamento e de bênção para aquelas pessoas com quem nos relacionamos. Esse é o nosso pedido esta noite, Senhor, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor por aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.